pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, mãe da Lulu e do Lorenzo, cofundadora do Instituto Pluriret, e hoje eu estou aqui para mais um encontro. Lembra que a gente falou que a gente vai passar a ter encontros periódicos aqui com maior frequência para falar sobre pesquisas, aonde nós estávamos, aonde a gente está e aonde a gente quer chegar com cada linha de pesquisa que está sendo desenvolvida e trabalhada aí ao longo do mundo? Então, antes disso, eu pensei que a gente precisa dar um passo atrás. E antes de falar de pesquisas, a gente falar mais uma vez, a gente ratificar o que é a síndrome de Rett. Como é que eu vou entender, depois, como cada linha de pesquisa está trabalhando e atuando, se eu antes não entender o que é a síndrome de Rett, né? A síndrome de Rett, ela é caracterizada por uma desordem neurológica gerada por uma mutação genética. E aonde acontece essa mutação genética? Essa mutação genética ela acontece num gene do cromossomo X, que é o gene MECP2. Por isso, quando a gente fala cromossomo X, as meninas elas possuem 2 cromossomos X. Então, por isso, a predominância da síndrome de Rett é em meninas, mas a gente tem vários relatos já de meninos também com síndrome de Rett. E o que gera a síndrome de Rett? Geralmente a gente tem indivíduos com desenvolvimento normal ou muito próximo dos marcos de desenvolvimento até os 18 meses. E depois disso a gente observa várias regressões, alguns isolamentos, perda do contato social, que com o tempo é retomado, mas existem alguns marcos muito importantes durante o desenvolvimento da síndrome de Rett. Ausência de fala, o uso estereotipado das mãos e o não uso funcional delas, esse movimento muito similar ao de lavar as mãos, levar muito a mão à boca. Então, são algumas características importantes. E aí, quando a gente fala de MECP2, onde é que está esse gene? Onde é que está cromossomo? Onde é que isso está na célula, Então, imagina a célula como um ovo. Um ovo mesmo, de galinha, onde a gente tem a clara, que é o citoplasma da célula, e a gente tem a gema, que é o núcleo da célula. É ali na gema, no núcleo da célula onde a gente tem todo o nosso material genético. E é ali que o gene MECP2 está presente. Várias linhas de pesquisas atuam de diversas formas. E aí, para a gente saber de forma mais clara como essas linhas de pesquisa trabalham, a gente vai ter que explicar alguns pontos importantes. A intenção aqui não é aula de biologia, muito menos aula de genética. É a gente tentar entender aonde que esse processo todo e aonde essas linhas de pesquisa vão atuar. Então, quando eu penso na gema do meu ovo, eu penso no núcleo da minha célula. Eu penso num gene, vários genes, mas para a gente o importante agora é o gene MECP2, que é onde acontece a mutação na síndrome de Rett. Esse gene MECP2, ele é formado por vários aminoácidos, quase 500 aminoácidos. E esses aminoácidos, como é que eu formo esses aminoácidos? Os aminoácidos são formados por bases de DNA. E essas bases, elas se agrupam em trios. A cada 3 bases de DNA, eu formo um aminoácido. E eu tenho quase 500 trios de bases que vão formar quase 500 aminoácidos. A mutação do MECP2, do gene MECP2, ela pode acontecer em uma base só dessa. Uma base pode se mutar, ter uma outra base no lugar, e aí quando eu faço esse trio de bases e codifico esse aminoácido, como essa única base mudou, esse aminoácido vai ser diferente. E os aminoácidos do gene MECP2 vão formar a proteína MECP2. A proteína, ela se molda de acordo com os aminoácidos presentes nela. Então, ela tem um formato, imagina-se uma estrutura 3D, se movimentando. Se eu tenho um aminoácido diferente, eu me organizo de uma forma.
Se eu tenho vários aminoácidos diferentes, eu me reorganizo de outra forma. Se o meu aminoácido diferente é na posição 156, eu me organizo de uma forma. Se a minha mutação é, por exemplo, no aminoácido 343, eu me reorganizo de outra forma. Então, dependendo de onde é a mutação, isso a gente consegue determinar no sequenciamento do MACP2, a gente tem um desenho e uma formação da proteína MACP2 diferente. Desse trio de um único aminoácido. Ou ela pode acontecer de não existir uma base. E como eu tenho vários trios codificando os aminoácidos, concorda que esses dois vão ter que se ligar a um, que seria já o outro aminoácido. Então, eu posso ter só a mutação de um aminoácido que vai formar essa proteína, ou eu posso ter um sequenciamento inteiro de mutações por conta de uma deleção, de uma falta de uma dessas bases do DNA. Por isso que a gente hoje observa muitas diferenças no sentido de como a síndrome de Rett acomete o indivíduo. Dependendo de onde foi essa mutação, e isso a gente já tem muitos relatos de várias mutações na literatura, o indivíduo pode ter características ou assumir características no seu dia a dia de formas distintas. É claro que existe uma neuroplasticidade cerebral muito grande e que a gente pode e deve o tempo todo trabalhar essa neuroplasticidade. Seja através de atividades multidisciplinares, seja através de estímulos constantes. E aí, eu como mãe, sei que para cada indivíduo isso pode se posicionar de forma muito individualizada e única. Então, conseguiram entender um pouquinho mais de como é a síndrome de Rett, aonde ela atua e aonde esse gene MACP2 está presente? Então, a gente vai precisar disso para os nossos próximos encontros. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, mande para a gente, nos chame, mande no inbox. Se curtiu esse vídeo, dá um like, curte a gente aqui e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.